Tudo bom, gente? Domingo, 12 de abril, domingo da ressurreição. A gente está vivendo uma Páscoa bem diferente, uma Páscoa atípica, mas eu espero que ela seja muito significativa. A Páscoa é significativa, mas esse momento que a gente vive também é. Esse momento de reclusão, de distanciamento, de introspecção forçada. Esse momento em que as pessoas procuram calar a voz do coração, escutando um monte de lives, um monte de shows ao vivo, porque elas não querem ouvir as perguntas que o coração está gritando fazendo. Nesse tempo a gente tem a oportunidade de olhar para a palavra de Deus e descobrir como Jesus trabalha as questões mais profundas da vida. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em João capítulo 3. Nós vamos ler de João 3, de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouve sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É um texto muito lindo e eu queria que você caminhasse comigo, imaginando como foi para Nicodemos aquele encontro. Quem é esse homem? A Bíblia fala que ele era um fariseu, o nome dele era Nicodemos, e ele era um dos principais dos judeus. Ele era um membro do Sinédrio, que era o corpo governante, o corpo que julgava, uma corte judicial religiosa que governava o povo e julgava o povo em Jerusalém. Então, Nicodemos era um fariseu. Ele era um homem que pertencia a um partido religioso que queria trazer o reino de Deus pela observância da lei. Um fariseu olhava para aquele que não cumpria a lei e dizia: você está atrasando o reino messiânico. Cumpra a lei, faça aquilo que Deus espera de você. Assim você completa o plano de Deus. Esse era o estilo de vida, a mentalidade de Nicodemos. Mas o texto que a gente já leu dá a ideia de que Nicodemos, apesar de ser filho de judeu, apesar de ser um líder dentro da sociedade, apesar de ser um homem extremamente religioso, ele não era um verdadeiro israelita. Ele não havia nascido de novo. Ele não era da descendência de Abraão que vem pela fé. Ele descendia de Abraão apenas pela carne. E ele estava cansado e vai ao encontro de Jesus. Pense bem, aquele homem era extremamente religioso. Você pode ser uma pessoa muito religiosa e mesmo assim não ter fé em Jesus. É isso que a gente vê em Nicodemos. Ele era religioso, ele era considerado justo. Talvez aos seus próprios olhos ele se considerasse alguém justo, mas lá no fundo ele sabia que algo não estava certo. Sabia que ele não tinha uma conexão verdadeira com Deus, apesar de todo o esforço, apesar de tudo que ele fazia. Tenha certeza, pelo menos na fase adulta da vida de Nicodemos, ele se esforçou muito para cumprir a lei, ao ponto dele ser reconhecido como uma autoridade pelas outras pessoas daquela cidade. Ele era admirado pela sua religiosidade, pela sua busca de justiça. Ele viu isso com muita intensidade, com muita gana.
mas não era suficiente. Ele buscava justiça, mas ele não fazia isso pela fé. Ora, se você busca a justiça, mas se você não fizer isso por intermédio de Jesus, você está simplesmente gastando sua energia. Aquele homem conhecia de cor muitas partes das Escrituras. As Escrituras eram cantadas, os salmos eram cantados no templo, e aquele homem frequentava o templo. Talvez o salmo preferido dele fosse o Salmo 15, que diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O Salmo está perguntando: quem é que pode ficar na presença de Deus? Quem pode entrar no santo monte do Senhor? E a resposta de Nicodemos é aquele que faz a justiça. Faça a justiça, se esforce para cumprir a lei. Essa era a resposta dele. Quem vive assim habita na presença de Deus. Quem vive assim atrai o reino de Deus. Se você não vive assim, você está prejudicando os outros e prejudicando a si mesmo. E essa era a ideia farisaica, essa era a ideia de Nicodemos. Ele queria acreditar que o seu esforço era suficiente. Mas por essa conversa, a gente já sabe que ele tinha dúvidas muito agudas no coração. E essas dúvidas levaram ele a conhecer e a procurar Jesus. Muita gente vive assim. Pastor, é verdade que eu tenho que cumprir os 10 mandamentos para... Se eu obedecer os 10 mandamentos, eu vou obter o reino de Deus? É verdade. Só que você não consegue. Essa é a ideia. Ninguém consegue, pela própria força, obedecer à lei. A lei nos leva ao cansaço. Ela não nos leva a buscar mais esforço. Ela nos direciona para Cristo, onde há descanso. Quem vive querendo cumprir a lei pela sua própria força, morre na praia. Acaba por odiar a fé, acaba por odiar a igreja, acaba por odiar a si mesmo, acaba por se achar melhor que os outros. E esse é um caminho de morte. A lei perfeita de Deus, e ela é perfeita, é o padrão da justiça de Deus. Só que a gente não alcança. A gente precisa que alguém justo faça isso por nós. E por isso comemoramos a Páscoa. Então Nicodemos, ele era muito dedicado às coisas de Deus. Ele queria agradar a Deus. E nesse esforço ele foi considerado um líder dos judeus, um modelo. Ele foi para o Sinédrio. Ele tinha também, naturalmente, muitos talentos para chegar ali. Ele deveria ser um homem muito estudado, que conhecia profundamente as Escrituras, um homem que era amado nesse sentido, ou pelo menos respeitado pelo seu caráter. E ele vai ao encontro de Jesus. Sempre que alguém vai ao encontro de Jesus, em todos os relatos de encontro de alguém com Jesus, Jesus tem a palavra certa. Saiba disso, Jesus tem a palavra certa. Sabe por quê? Porque ele conhece o seu coração, ele conhece o coração de Nicodemos, ele conhecia naquilo que Nicodemos confiava, ele sabia quais eram as emoções, ele sabia quais eram as razões de Nicodemos estar ali. E Jesus, então, trata daquilo que era a principal necessidade daquele homem naquele momento. Todo encontro que a gente tem com Jesus será uma oportunidade para Jesus abordar a nossa principal necessidade. E qual era a necessidade de Nicodemos? Era nascer de novo. Qual era a outra necessidade de Nicodemos? Nascer de novo por uma fé simples em Jesus. Essas duas necessidades já trazem para a nossa mente duas perguntas muito pessoais. A primeira é: você já nasceu de novo? E a segunda pergunta é: você nasceu de novo por uma fé simples, exclusiva, fundamentada em Jesus? O Espírito conduz os nossos corações para essa pergunta hoje, da mesma forma como o próprio Jesus Cristo apresentou essas questões para Nicodemos há mais de 2000 anos. Que seja uma oportunidade para você pensar nisso, nesse tempo em que você caminha comigo nesse texto maravilhoso de João capítulo 3. Nicodemos precisava nascer de novo. Versículos 1 e 2: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes
se Deus não estiver com ele. O que Nicodemos pensava a respeito de Jesus quando foi ao seu encontro? Nicodemos demonstra um respeito profundo por Jesus. Ele o chama de rabi, de mestre. Lembre, ele era, Nicodemos, um mestre em Israel, um líder religioso. E ele se aproxima de Jesus reconhecendo que Jesus era um líder, um mestre, um professor. E dizia, você é um professor cujas credenciais estão no céu, porque o que você faz só pode ser feito por alguém que tem comunhão com Deus. Havia uma admiração, um sentimento de que aquele encontro poderia mudar a vida de Nicodemos, a forma como ele enxergava a fé. E ele foi até Jesus de noite. Um encontro com Jesus sempre leva a pessoa a ter que fazer uma escolha. A olhar para si diante do que Jesus falou e responder àquilo que Jesus disse. Responder às colocações de Jesus, às perguntas de Jesus. Aquele homem foi atrás de uma entrevista particular com Jesus. Você gostaria de ter uma entrevista particular com Jesus, um momento a sós com ele? Por causa dessa precisão cirúrgica de Jesus no nosso coração, muitas pessoas não querem. Elas não querem mudar, elas acreditam que está tudo bem. Outras têm medo daquilo que Jesus pode dizer para elas e também se afastam de Cristo. É interessante que Nicodemos já está numa outra fase. Ele vai até Jesus, respeitando Jesus e querendo ouvi-lo. E querendo entender aquilo que Jesus pode fazer por ele. Você tem essa expectativa quando se encontra com Jesus? Claro, Nicodemos vai cheio de receio. Ele vai de noite. Talvez com medo da opinião dos amigos, dos outros membros do Sinédrio, que já tinham o pé atrás com Jesus, já tinham inveja de Jesus, já olhavam para Jesus com desconfiança. Quem é esse homem? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Olha, ele expulsou as pessoas do templo. Esse cara é perigoso. Então Nicodemos vai e vai de noite. Mas ele vai com uma atitude de querer receber de Jesus. E você que está até aqui comigo, qual é a sua atitude diante de Jesus? Você tem desejo de ouvi-lo, mesmo com medo no coração do que pode mudar na sua vida? Pense sobre isso, pense sobre isso. Jesus é tratado então por Nicodemos de uma forma muito honrosa, respeitosa. Mestre, mestre. Lembrem, ele é um fariseu. Naquele tempo, os fariseus eram encarados como as pessoas mais próximas de Deus. Se eu perguntasse para você quem é a pessoa mais próxima de Deus que você conhece, talvez você falasse assim, eu tenho um tio que é monge, fulana é freira, eu conheço o pastor, ele é um homem de Deus. Se tem alguém com chance de já estar com um pezinho no céu, é fulano. É minha tia que é muito devota, muito beata. Então, quando a gente olha para essas pessoas, a gente pode imaginar o que as pessoas pensavam de Nicodemos. Ele era alguém já próximo do céu. E apesar do que ele poderia pensar sobre si mesmo, eu cumpro a lei. Apesar da opinião dos outros sobre ele, ele é um homem que cumpre a lei. Lá no fundo dele havia uma dúvida que o impeliu em direção a Jesus, porque ele ainda era um homem preso nos seus pecados. Ele ainda não havia nascido de novo. E Jesus deixa muito claro na forma como Jesus o responde. Jesus responde de forma direta. Jesus não está preocupado em ter um aliado dentro do Sinédrio. Olha, recebemos aqui nesta noite o maravilhoso, excelentíssimo senhor presidente, o excelentíssimo senhor governador. Olha, muito obrigado porque você colocou esta lâmpada aqui na rua com o dinheiro do povo. Não, Jesus não tratou com bajulação aquele homem. Não o tratou como alguém que fosse acrescentar algo que daria alguma vantagem para Jesus. Jesus não bajula as pessoas, Jesus não te bajula. Jesus não fica falando, vem meu amorzinho. Não, Jesus é direto e é franco. Jesus é perfeito.
E Jesus então olha para aquele homem cheio de credenciais e fala: cara, você precisa mudar completamente. Você esteve enganado a sua vida inteira. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando Deus está trabalhando num coração, esse coração começa a fazer perguntas sinceras. Deus já estava trabalhando no coração de Nicodemos. Ele sente o peso na alma. Ele não fica procurando subterfúgios, encher a cabeça dele com entretenimento para matar o tempo da quarentena. Não, ele está olhando para si e fala: eu quero ser justo diante de Deus, mas o que eu tenho feito não é suficiente. Eu preciso me encontrar com alguém que me explique. E ele vai até Jesus. O Espírito Santo de Deus já havia começado a mexer e colocou Nicodemos naquela posição de fazer as perguntas importantes. Você faz as perguntas importantes ou você foge delas? É hora de fazer perguntas que importam. Como alguém pode ser considerado justo diante de Deus? Alguém pode mudar de verdade, radicalmente, ser transformado na essência, no caráter? Alguém pode ser mudado lá dentro? É possível, Senhor. É possível. É possível. E Jesus disse: é possível, desde que você mude completamente. Jesus não elogia, Jesus olha, faz um raio-x daquele homem e diz: você precisa mudar completamente. Muitas pessoas, quando ouvem essa expressão nascer de novo ou converter, elas ridicularizam. E coitado, fulano converteu. Agora não vai mais para festa, não vai mais beber, como se a Bíblia proibisse a alegria ou o álcool de forma responsável. As pessoas não conhecem a conversão, não sabem o que ela significa e a ridicularizam, como se alguém agora tivesse perdido a verdadeira alegria de viver. E sabe o que você faz quando você ridiculariza a conversão? Cara, você se opõe a Jesus. Jesus está dizendo: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se tem uma situação perigosa, se tem uma situação que você não deveria se colocar, é se colocar em oposição ao Filho de Deus, ao que Jesus diz. Jesus então afirma essa necessidade da conversão e do novo nascimento. Não ouse discordar de Jesus. Para o bem da sua alma, não ouse discordar de Jesus. O inferno é real. Se você quiser ver o reino de Deus, você vai precisar passar por essa experiência maravilhosa de ter seu coração transformado. E Jesus falou abertamente sobre isso. Não faça pilhéria, não faça gracinha, não zombe dessa ideia de mudar radicalmente por um milagre vindo do céu. Isso é conversão. Não zombe disso. O que Nicodemos deveria entender do que Jesus falou? Olha, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Nicodemos deveria ter entendido isso. Jesus me disse que eu estou completamente equivocado, completamente enganado. E aquele homem cheio de credenciais, cheio de um currículo invejável, poderia ter ficado ofendido. Como assim? Eu obedeço o Senhor, eu procuro agradar o Senhor e você vem me dizer que eu preciso mudar radicalmente. Mas você sabe por que ele não se ofendeu? Porque ele já estava querendo ouvir o que Deus tinha para falar para ele. Não se ofenda com o que Deus tem para falar para você, mas não fuja disso. Abra o seu coração para ouvir a voz de Deus. Jesus estava dizendo: você é completamente cego, Nicodemos. Você esteve cego a sua vida inteira. Todo o seu esforço, tudo aquilo que você faz é inútil. Ouça o que eu estou dizendo. Você precisa mudar de dentro para fora, algo que vem do céu. Se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. E essa é a razão porque aqui na Jardins nós amamos o Evangelho. O Evangelho vem para nos resgatar do nosso procedimento fútil, da nossa busca por justiça própria. O Evangelho nos dá uma notícia boa, que Jesus fez isso por nós, que nós podemos descansar na justiça dele, que nós podemos ser completos por causa dele. Essa mudança completa é apenas o início de uma caminhada com Deus. Quantos de vocês podem dizer: olha, eu nasci de novo?
eu verdadeiramente sou uma nova criatura. A questão é que a gente não pode dizer, eu me nasci. Eu me nasci na maternidade tal, no dia tal, às tantas horas. Não. Você veio à luz. A sua mãe te pariu. Ela deu a luz a você. É um processo no qual você foi passivo. Você foi nascido de alguém. Um útero te acolheu, nele você cresceu. Até o momento em que você foi expulso dali. Você nasce pela vontade de outra pessoa. Não é a sua força que te faz nascer. E é interessante que Deus criou o mundo dessa forma. Todo o reino animal e os seres humanos, eles nascem de outro. Eles são nascidos de alguém. Há vários motivos biológicos para isso, mas há um motivo teológico. Jesus usa essa verdade biológica para traçar uma analogia espiritual. Você é nascido de alguém. Essa doutrina é a doutrina da total incapacidade. Nós não podemos nos mudar de forma verdadeira. Nicodemos, você não consegue. Você se esforçou muito, eu sei disso. Você lutou por isso a sua vida inteira, mas você não consegue. Você precisa nascer do alto e você precisa de nada menos do que uma transformação completa. É disso que você precisa. E a humanidade, ela só pode participar desse novo reino, do reino de Deus, se ela for nascida de novo. Cada um de nós precisa nascer de novo. Qual foi a resposta de Nicodemos? Ela não foi agressiva. Ele não se defende. Olha meu currículo, como assim? É claro, eu dou dízimo, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu decoro versículos, eu sei os salmos de cor. Como assim, Senhor? Não, ele faz uma outra pergunta. Ele está realmente interessado em ouvir o que Deus tem para falar para ele. Você tem interesse em ouvir o que Jesus tem para te dizer? Nicodemos tinha naquela noite, e aquela noite foi muito importante na vida dele. Nicodemos faz então uma pergunta, e essa pergunta não é irônica, é uma pergunta de perplexidade, de impossibilidade. Ele diz assim no versículo 4, perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Essa é uma pergunta muito boa, muito boa. Ela está dizendo, olha, eu reconheço minha total incapacidade. O útero da minha mãe não me cabe mais. Eu já sou um velho. Eu vivi a vida inteira assim, buscando dessa forma alcançar o Senhor. E você, Jesus, está me dizendo que isso não vale nada. O que eu preciso fazer? Eu não consigo enxergar a saída. Eu não sei como eu posso mudar de verdade. Não existe um meio físico de eu nascer de novo. E eu não sei o que fazer. E essa pergunta é muito importante. Como alguém pode mudar de verdade? Como é que eu mudo de rumo depois de tanto tempo? Depois de tantos erros? Depois de tantos hábitos assimilados? E as pessoas, elas falam isso o tempo todo. Eu não posso mudar. Eu já vivi assim a minha vida inteira. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Vou morrer assim. Né? Teologia da Gabriela. Outros vão dizer, não, eu gosto do jeito que eu estou vivendo. Eu não preciso mudar. Está tudo sob controle. Eu tenho tudo acertado no meu coração. Eu não preciso mudar. Mas Nicodemos está disposto a fazer essa pergunta. Como alguém pode mudar? Jesus, uma transformação real é totalmente possível. Pode alguém mudar verdadeiramente de dentro para fora? Isso é possível. Isso é possível. E o nosso impulso é dizer, claro que é, claro que é. Por isso nós estamos pregando, claro que é possível. É possível viver dessa forma e a resposta de Jesus é possível. Mas você primeiro precisa entender o que é esse novo nascimento. Versículo 5 diz assim, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É necessário, Nicodemos, uma transformação radical, que é uma
purificação espiritual interna. Você precisa ser lavado pela água, que é um símbolo de purificação no Antigo Testamento. Você precisa ser purificado e você precisa nascer do Espírito. Você precisa ser completamente perdoado por uma ação espiritual. É isso que precisa acontecer na sua vida, uma mudança radical. É por isso que a gente ama o Evangelho. Porque o Evangelho fala que essa transformação radical é possível para Deus, não para nós. O que para os homens parece impossível, para Deus é possível. É possível, mas tem que vir do céu. Não importa tudo aquilo que você tenha feito de certo ou de errado, a maior necessidade espiritual que você tem é dessa transformação espiritual radical, interna, profunda, em que você é lavado pelo poder regenerador da palavra, na qual você passa a crer, você é purificado com essa água da palavra de Deus e você nasce do Espírito. Só assim é possível. E Jesus fala, é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Preste atenção no que ele está falando. Jesus está dizendo que se você quer se auto-renovar, se você quer se auto-regenerar, se você quer se auto-desenvolver, você vai estar limitado a você mesmo. O homem é limitado a si mesmo. Ele é carne e a carne é o seu limite. Pastor, você quer dizer então que se eu quero deixar de, parar de beber como um alcoólatra, eu não consigo? Sim, você consegue mudar coisas externas. Sem Jesus. Consegue. E você dirá, eu sou melhor do que os outros bêbados, ou eu sou melhor do que os outros lascivos, ou eu sou melhor do que os outros avarentos. Eu sou melhor. E você vai ter trocado o pecado, da dependência de algo além de Deus, pelo orgulho. Na verdade, você não mudou. Você apenas deixou de fazer algo. Mas lá dentro, você ainda não mudou. Porque aquilo que é nascido da carne tem o seu limite na carne. Mas aquele que vem do Espírito, então, esse faz coisas espirituais. Jesus fala que é necessário algo mais profundo do que uma mudança de hábitos, uma mudança externa, ou você emagrecer, passar num concurso. Você precisa de mais do que isso. Você precisa mais do que 1 milhão de seguidores no Instagram. Você precisa de mais do que isso. Você precisa mais do que um monte de dinheiro. Você precisa mais do que do melhor plano de saúde. Você precisa mais do que produzir inveja no seu vizinho por ter um carro melhor do que ele. Essas mudanças externas que o mundo chama de sucesso. Isso não vale nada. Não vale nada. Você precisa nascer do Espírito. E Jesus olha então para Nicodemos e vê nele uma perplexidade imensa. Nicodemos está assustado com o que Jesus está falando para ele. Ele não compreende. E no versículo 7 ele diz, não te admires, Nicodemos, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É isso mesmo. Tudo aquilo que você confia, que é baseado nas suas próprias forças, isso nada vale. Não se admire, porque é assim. É assim. É assim que Deus faz, a honra é só dele. Ele não divide com ninguém, a honra é dele. Jesus está dizendo, Nicodemos, você é completamente incapacitado então de produzir seu próprio nascimento, o seu novo nascimento. E agora? Essa é a pergunta de perplexidade. Senhor, eu entendi isso. Mas e agora? O que eu posso fazer? Isso é um grande paradoxo. Jesus está dizendo, olha, você não pode fazer nada. Mas a alma grita, mas Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer então, já que eu não posso fazer nada? E essa pergunta é tão importante. Porque da mesma forma que não poder fazer nada é um pilar do Evangelho, a sua incapacidade de se salvar é um pilar do Evangelho. O outro pilar do Evangelho é a graça que vem pela fé. Nós podemos, pela fé, receber aquilo que a gente não pode produzir. E isso é tão maravilhoso. Você pode mudar? Pode. Se o Espírito te alcançar com um presente,
que você recebe apenas pela fé. E Nicodemos, então, confrontado com uma outra analogia. Jesus diz para ele assim, no versículo 8, o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nicodemos, você não controla como o Espírito age. Nós, 2020, com toda a tecnologia, a gente não pode dizer, olha, aquele tornado, aquele furacão vai bater exatamente naquele ponto. Nós vamos acompanhando, né, aqueles mapas meteorológicos, olha, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Mas realmente a gente não sabe aonde ele vai chegar, qual vai ser a força do vento. A gente não sabe para onde ele vai na sequência, se ele vai continuar produzindo dano ali ou se ele vai se deslocar, vai voltar para o mar. A gente não sabe. E é assim. Quem é nascido do Espírito não sabe quando isso realmente foi dado de presente. Chega, vem, nos alcança e nos transforma, porque é o Espírito que faz como ele quer, como lhe apraz. E Nicodemos então diz, mas e agora? Né? Como é que pode ser essas coisas, Jesus? Versículo 9 diz assim, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Como vai ser agora? Eu concordo com você. E eu confesso a minha ignorância. Olha, se tem uma coisa importante para ser feita, é reconhecer ignorância, especialmente na questão espiritual. Quando nós reconhecemos a nossa ignorância espiritual e nos abrimos para a verdade absoluta revelada por Deus no seu Filho, nas Escrituras, quando nós entendemos que nós precisamos disso, então nós estamos na posição certa para poder participar dessa mudança. Nicodemos então confessa que ele é ignorante e é importante você reconhecer essas limitações. Será que tudo aquilo que Nicodemos tinha baseado a vida dele era um engano? Sim, isso é uma notícia chocante e terrível. É terrível, mas ao mesmo tempo é muito bom descobrir que a gente estava enganado, para que a gente possa caminhar para o rumo certo. Nicodemos tem esse privilégio de dizer, e agora? O que é que eu faço? Como isso pode acontecer? Apesar dele reconhecer que ele estava enganado a vida toda, como o Espírito Santo já estava trabalhando na vida daquele homem para que ele fosse ao encontro de Jesus, ele não fica irado com Jesus. Ele não fica, como assim, se defendendo. Ele não fica apontando as suas virtudes do passado. Ele simplesmente reconhece. E agora? O que eu posso fazer? Jesus então fala a respeito de uma necessidade também muito grande. Nascer de novo é a primeira. E a segunda é ter uma fé simples em Cristo. Jesus fala para ele, olha, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Você é um pastor dentro dessa liderança, dessa comunidade, e você não conhece as coisas simples da fé. Como você vai cuidar dos outros? Uma pergunta dura, mas que precisa ser feita. Há pastores que não são convertidos. Que loucura, eles têm um título, mas eles não têm a natureza. Essa era a situação de Nicodemos. Ele tinha um título, mas ele não era aquilo que o seu título dizia que ele era. É como um juiz. Ele tem um título, mas se ele é um corrupto, ele não deveria ser um juiz. Nicodemos era um juiz em Israel, mas seu coração ainda era corrompido pelo pecado. Como você é mestre em Israel e não conhece essas coisas? Todo mestre, todo pastor deveria ser convertido, isso é verdade para todo cristão. Você só pode ser cristão se encontrou com Cristo. Essa é a verdade. O que Jesus estava dizendo para ele, olha, tudo que eu te falei sobre esse novo nascimento é o ABC da fé. É o início. Você quer fazer cálculo 3, você quer fazer cálculo diferencial lá na faculdade?
Aprenda a somar antes. Aprenda as 4 operações, as 4 operações básicas. Aprenda isso. O novo nascimento é 1 mais 1. Você sabe isso? Você deveria saber. Você deveria saber, cada um de nós deveria saber que nós não podemos nos salvar. Porque nós temos tentado. Ao desistir de nos salvar e olhar para Jesus, a gente se matricula nessa escola da fé. Nós nascemos para essa nova realidade. Em verdade, versículo 11, vos digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Versículo 12, se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus está dizendo para ele, olha, você não está acreditando, ou você não crê ainda, naquilo que é básico. Eu estou falando das coisas mais simples do Evangelho que qualquer pessoa pode entender, estando submissa ao Espírito. Se eu falo dessas coisas que iniciam a fé, que acontecem aqui na Terra, como é que você vai querer que eu te fale ainda das coisas celestiais, aquilo que ainda vai ser revelado? Olha, você precisa de um novo nascimento, sim. Mas você precisa crer. Versículo 12. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se falar das coisas celestiais? Você precisa crer. O básico para ter acesso, para ser matriculado nessa escola da fé, nessa escola da caminhada com Cristo, é crer. A fé nos introduz pela graça mediante a fé. É a fé que nos matricula nessa escola. Você precisa experimentar essa nova vida com Deus. Jesus estava dizendo o básico, o ABC da fé. É como aprender a somar. Se você não aprendeu isso, você não pode avançar. Como aprender então? Crendo. Crendo. É pela fé. Pastor, fé em quê? Eu já tive fé que se eu obedecesse a lei, eu ia ser salvo. Eu já tive fé que se eu pulasse 7 ondinhas na virada do ano, se eu usasse calcinha amarela, eu ia ter dinheiro. Eu já tive fé. De que fé você está falando? E o versículo 3 fala que é necessário ter fé em Jesus. Jesus aponta para si mesmo. Naquela conversa com um líder religioso, Jesus diz, olha para mim. Olha para mim. Crê em mim. Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Jesus está falando dele. Olha, eu vim do céu. Eu conheço o que eu estou falando. Confia em mim. Pedro, quando é confrontado se deveria ou não continuar com Jesus, pelo próprio Jesus, Pedro diz assim, para onde a gente vai? Só tu tens as palavras da vida eterna. Jesus está falando para Nicodemos, eu tenho palavras de vida eterna, porque eu vim do céu. Crê em mim. Crê em mim. Só quem se identifica com Jesus pode ter essa fé verdadeira. Só quem crê em Jesus pode ter paz com Deus. Entenda. É simples assim. Pare de confiar em você. Confie em Cristo. Confie em Cristo. Só Ele pode te dar paz. Versículo 14, Jesus disse, apontando agora para o seu próprio sacrifício. Hoje é domingo da ressurreição. Está muito claro, você deve ter visto na timeline dos seus amigos crentes, né? O pessoal de igreja. Ah, Jesus ressuscitou. Ah, que alegria. Esse fato histórico fala daquilo que Jesus estava dizendo que ia acontecer para Nicodemos. Versículo 14 diz assim, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, já vou explicar isso, do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Houve uma praga em Israel porque eles estavam adorando um ídolo, então Deus mandou um castigo e as pessoas começaram a morrer e Moisés fez então uma serpente de bronze, e levantou. E todo mundo que olhasse para aquela serpente ficava curado, não morria. E Jesus usa essa figura da história de Israel para dizer, o mesmo que Moisés fez levantando algo no deserto, a serpente no deserto, precisa acontecer comigo. Eu preciso ser levantado.
Eu preciso ser crucificado. E todo aquele que olhar para mim será salvo. Todo aquele que olhar para mim da forma correta. Porque a gente olhou para Jesus na crucificação com zombaria. A gente olha para as cruzes, para os crucifixos e imagina simplesmente algo místico, uma tolice. Mas se você olhar para esses símbolos da fé, lembrando da realidade do que aconteceu há 2000 anos, que é comemorado hoje com a ressurreição de Jesus, a sua morte na sexta-feira da paixão e a sua ressurreição domingo cedo pela manhã. Se você olhar sabendo que isso é real e que isso pode mudar a sua vida, te dar um novo nascimento, então você vai ser arrolado nessa escola daqueles que vão poder entrar no reino de Deus. Do mesmo modo, então, que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus está apontando para si mesmo. Se você olhar para ele como a fonte da sua salvação, como a sua única esperança, como seu único mediador, então, se você crê nele, você terá a vida eterna. Você nascerá de novo. Jesus fala então de forma fiel com cada pessoa que entra em contato com ele. Ele fala de forma fiel com você hoje. Você não pode se auto-renovar. Você não pode se autodesenvolver em relação a questões espirituais. Você pode se iludir com questões espirituais. Mas a salvação vem pelo Filho do Homem que é levantado, morto numa cruz, sepultado e que ressurge ao terceiro dia. Muita gente vive nessa busca do autodesenvolvimento, da autopromoção, de ser alguém influente e com isso vender e ganhar. Pessoas que querem se projetar e isso cansa. E há pessoas que querem se projetar de forma espiritual e isso cansa, porque não leva a nada. O caminho, então, dessa autopreservação, desse autodesenvolvimento espiritual, é um caminho que te leva mais perto da morte, do inferno. É um caminho de completo equívoco. Você irá morrer à míngua, porque você não tem como produzir algo espiritual a partir de algo completamente terreno. Se você for seduzido pela justiça própria, você vai para o inferno, cantando a musiquinha lá do Roberto Carlos, né? Que diz assim: em paz com a vida, com que ela me traz, na fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Quem acredita em si mesmo vai falar assim: olha, eu vou pagar para ver. Não importa as consequências, não importa o que aconteceu, não importa se eu vou sorrir, se eu vou chorar, o importante é que eu vivi. Não viveu. Você não nasceu de novo. Você estava morto nos seus delitos e pecados e você continua ali, sem arrependimento, sem confiar em Cristo. Quem está seguindo esse caminho da autorrenovação segue um caminho de morte. Eu vou viver minha própria fé, eu vou me esforçar, eu não quero a justiça de Deus. Eu não quero a justiça de Cristo que foi ofertada na cruz. Mas quando você estiver diante daquele que vai julgar a terra, que é o próprio Jesus Cristo, isso vai ser usado para a sua própria condenação. O novo nascimento é o ponto de partida, então, da vida espiritual. Sem ele, não há salvação. Sem novo nascimento, não há salvação. Pastor, como é que pode ser isso? E a resposta é simples. Creia no Senhor Jesus Cristo e você terá a vida eterna. Creia nele. É Jesus e mais nada. É Jesus, somente Jesus. Não é Jesus e suas boas obras, suas doações, sua religiosidade. Não, Jesus transforma e você faz essas coisas porque Jesus te transforma. Mas você não compra Jesus. Jesus é que se doa. Creia em Jesus. Jesus salva pessoas. Foi para isso que ele veio. Ele oferece isso de graça. Receba pela fé. Creia em Jesus. Apenas isso. E tudo isso. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, eu oro por aqueles que precisam de um novo nascimento, que
Que teu Espírito os convença que o trabalho humano não é suficiente. É necessário se arrepender, olhar para a cruz e receber de lá perdão, salvação, alegria, plena certeza de que aquilo que a gente não pode fazer, teu Filho fez e oferece isso gratuitamente. Oro também por aqueles que já experimentaram do novo nascimento, para que vivam a liberdade do Evangelho. Se somos livres da prisão do pecado, podemos então viver para a tua glória, pela tua força, por intermédio do teu Espírito. Nos ajuda a caminhar dessa forma. Aceita nosso louvor, a nossa gratidão por esse domingo tão bonito em que lembramos que o teu Filho ressuscitou, que o trabalho dele foi perfeito, que o Senhor se agradou dele levantando ele dos mortos e que ele se tornou autoridade sobre todas as coisas. Obrigado porque é no poder dele que nós vivemos, existimos e nos movemos. Abençoa a nossa nação, abençoa o mundo nesse tempo de pandemia, que o teu Espírito Santo trabalhe produzindo vida nos corações que estão fazendo as perguntas certas. Nos leva a essas perguntas certas, Senhor. Nos conduz até lá. É assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amo que o amor de Deus, nosso Pai, comunhão do Santo Espírito da promessa e o amor inefável de Jesus que morreu por você, que morreu e ressuscitou e que a gente comemora isso hoje. Seja convosco, com a vossa casa, com a igreja espalhada pela face da terra até o dia glorioso da volta de Jesus. E Ele está voltando. E Ele vai julgar bons e maus. Deus nos abençoe. Um bom domingo.